Esse vai pra garota do videogame que ria da felicidade do próximo, que conversou comigo sem nem saber meu nome direito, que me levou a um universo próximo e distante de mim, que quando eu disse que ia no seu universo da neurologia, na verdade eu só queria dizer a gente vai ver ele, né? Mas eu não fazia ideia de como dizer isso e nem muito menos de como manter uma conversa entre nós. Mas, para isso, eu fiz um certo checklist para que eu não deixasse em nenhum momento constrangedor de um silêncio absurdo entre nós. Porém, essa lista ficou o tempo inteiro na minha bolsa. Eu não precisei nem dar uma olhadinha. Porque a sua complexa simplicidade permitiu isso. E foi aí que eu descobri que você não era uma menina. Você era uma mulher incrível que quando Deus estava te criando, eu aposto que ele xingou pela segunda vez na vida. A primeira é certeza que foi com o tio Lu. Porque, né? Quem não xingaria tio Lu? Mas a segunda foi com você. Ele foi tipo. Olhou pro anjo que tava do lado dele, fez um high five e falou: Caralho, eu sou muito foda, olha o que eu acabei de fazer. E era você, e é assim que eu te vejo, uma mulher tão bonita. Foi no meio de um monte de provas e certos desafios que a gente acabou se conhecendo. É, mais ou menos. Foi no meio de uma crise minha que eu pensei, Jesus, eu poderia estar vendo ela se arriscar a cair em meio a uma plateia enorme, mas eu tô aqui. Complicações adversas me fizeram perder essa cena maravilhosa e icônica, que não aconteceu, mas na minha cabeça era certeza que aconteceria. Mas acho que eu ainda vou ver isso. Foi no meio de um dia longo, e bota longo nisso, que desafiamos qualquer lei da física. Qualquer lei. E foi nesse meio tempo que Deus decidiu que a gente não ia morrer ali, porque, olha, o universo conspirou para que houvesse um suicídio duplo entre nós dois. E nesse meio tempo de um quase suicídio, que o meu coração descobriu que não lida nem um pouco bem com as suas mãos. Eu vou ser sincero, naquele dia, aquele momento, as suas mãos me levaram pro céu e pro inferno em menos de 2 míseros segundos. Foi surreal. Mas eu descobri ali que tinha algo errado e eu preferi cogitar outras hipóteses porque, né, era melhor cogitar outras hipóteses naquele momento. E aí dezembro chegou e eu descobri que você poderia ser bem quente. E sem mais delongas, eu permiti que o seu calor descongelasse o meu estômago, que estava ali com borboletas congeladas há muitos anos. E elas pareciam encontrar a primavera depois de um bom tempo de inverno. E aí os dias passaram, a nossa proximidade aumentou. E você segue plena todos os dias, eu acho incrível. E eu sigo observando essa plenitude. Acho engraçado. Hoje em dia, nos vemos com uma certa frequência até. E seu jeito me fez entender que uma terça-feira pode ser só uma terça-feira, que provas podem ser só provas e que, na verdade, girassóis realmente combinam com você. Quando eu falo vai sair que horas hoje, eu meio que já sei mais ou menos o tempo, mas logo depois eu falo, tá a fim de, sei lá, conversar, sair, comer algo, fazer algo? Eu, na verdade, tava querendo dizer, eu estou na cidade com muita saudade de você e eu queria muito ouvir sua voz e ver seu sorriso de novo. É mais ou menos isso. Mas em minha condição atual, tais palavras
seria como pular de paraquedas sem um paraquedas, esperando que lá embaixo haja uma cama elástica forte o suficiente para absorver todo o impacto e me jogar para cima de novo sem que eu me machuque. Portanto, possibilidades impossíveis, né? Para ser honesto, eu acho que eu nunca fiquei tão apreensivo por escrever algo sobre amor. Por mais que isso não seja amor, mas é estranho. Dessa vez eu realmente acho que não é pra ser, sabe? Tipo, o teclado que eu tava escrevendo esse poema há um tempo atrás, ele parou e doeu meu coração pra caralho. E me fez perceber que às vezes o amor exige um pouco mais de trabalho do que aquilo que a gente planeja. É muito mais complexo do que um simples 1+1 ou uma conta de subtração. O mais engraçado de tudo isso é que meus poemas nunca terminam. Porque eu prefiro acreditar que o amor ele é algo que nunca termina. E não dá pra falar de amor em um poema que termine. E eu vou ser sincero pela milésima vez, talvez, nesse poema. Sem verso, sem rima, sem concordância, mas ainda assim um poema. Eu sou um poeta que gosta, muito de escrever sobre amor. E se eu fosse acordar às 7 horas da manhã para escrever sobre um poema de amor, seria um pouco ruim para mim, mas eu tenho certeza que eu escreveria sobre você. Eu escreveria sobre como você seria uma manhã de segunda-feira ensolarada, com o sol prestes a sair e com uma mesa de café da manhã com frutas e um suco maravilhoso, e logo depois a gente vai andar de patins, imprudente, sem joelheira, sem capacete ou cotoveleiras. Só para mostrar pelas nossas cicatrizes que adquiriríamos que uma bela história de como se apaixonar. É difícil ser um poeta de amor, para falar a verdade, pois a gente costuma transformar com uma grande audácia alguém em uma pessoa maravilhosamente linda, mesmo que tudo ao seu redor esteja feio. E o mais cômico de tudo isso é que você nem precisa desse poder que só os poetas têm. Poderia verdadeiramente escrever sobre os seus cílios. Eu dou um sorriso de canto de rosto toda vez que eu lembro deles, ou que eu os vejo. Pois eles são a perfeição de algo que parece ser imperfeito, frágil e belo, assim como você. Se eu não fosse um poeta de amor, eu realmente deixaria de lado de escrever em um poema como eu me derreto quando eu sou uma escultura de gelo, só de ouvir a voz sua. A vibração que ela faz todos os meus pontos de cristais se derreterem. Agora, eu sei que isso vai parecer um pouco estranho, mas meu coração ele faz um maior alvoroço toda vez que ele vê o seu nome na minha barra de notificações. Ele vibra tanto que parece que ele quer escalar as minhas costelas. Chega a ser bem doido. Mas depois de tudo isso, eu realmente queria mesmo era escrever sobre como você se sente sobre mim, mas não faço a menor ideia. O mais engraçado é que você percebe que eu tento encontrar às vezes as palavras certas, eu tento não ser exagerados e tomar as medidas certas, mas de alguma forma as coisas sempre parecem que vai dar errado entre nós dois. Eu não faço a menor ideia, é como se nós vivêssemos um poema de Drummond. Tipo, como se morássemos no Egito, e eu fosse escravo e você é a filha do faraó. E aí eu me apaixonasse por você e isso me levasse à morte. E aí quando eles roubam a minha vida, eu sou ressuscitado como um padre. Um tempo depois. E aí, eu todo fim de semana ouço as suas confissões. E eu grito a Deus
toda vez que eu ouço um grande porquê. Os nossos olhos às vezes se fintam e, nossa, eu tive que cometer um suicídio interno me mudando dali, porque senão eu iria cometer um pecado de ir contra todos os meus ideais, só por me apaixonar por você. Então, depois eu morro e morro, eu viro uma lagarta, eu viro uma borboleta e eu pouso na sua mão. E aí a sua rejeição me mata mais uma vez. E isso se torna quase um ciclo. E em uma dessas mortes eu fui jogado no oceano com 2 moedas nos olhos de ouro e que era para ser usada para pagar o barqueiro até o paraíso. Porém, eu não liguei para isso, eu usei aquelas moedas para pagar a minha viagem de volta para a Terra só para poder te encontrar. É assim que eu me sinto. Talvez esse seja o real motivo de quando eu te abraçar, eu não quero nunca soltar. Talvez seja assim entre nós dois. Quando no meio da chuva, o seu braço entrelaçado ao meu e eu segurando o guarda-chuva para que você não se molhe, mesmo que caia um mundo sobre mim, eu poderia querer qualquer coisa, menos te perder. Uma vez me falaram que quando encontramos alguém assim, a gente tem que fazer de tudo para que essa pessoa fique do nosso lado. Mas o difícil é que não me explicaram que poderia haver 2 tipos de ficar do nosso lado. E um desses tipos poderia matar nós dois. De novo.